Olá pessoal, bem-vindos de volta ao meu canal Lens Book Corner, onde todas as semanas eu partilho com vocês conteúdo literário. Ora então, esta semana, e como de costume, mensalmente, eu trago-vos as minhas leituras do mês de janeiro de 2024. Mas, antes de mais, não se esqueçam de subscrever o canal e colocar gosto neste vídeo e de partilhar com toda a gente, com amigos, com família, com quem quiserem, já sabem. Ora, vamos então começar. Ora então, eu vou fazer estas leituras mensais por ordem, no entanto, relativamente aqui ao primeiro livro, eu vou trocar com o segundo, por uma razão. O primeiro livro que eu li não foi este, mas este aqui foi o livro que eu falei no mês passado, que entretanto tive aquele problema de formatação e que agora recebi, no início de janeiro, recebi-o já verificado e então terminei a leitura. E como tal, como esta leitura era suposto ser de dezembro, no entanto passou para janeiro, por eu só poder terminar o livro nessa altura, eu vou colocar agora em primeiro lugar. Estou então a falar do livro Ariane, de Jennifer Saint, é este livro aqui. Foi o livro que eu comecei a ler em dezembro, teria acabado de ler se tivesse corrido tudo bem, mas tive o problema que falei e acabei agora. Relativamente a este livro, eu por acaso gostei bastante. Este livro, eu gosto bastante de temas relacionados com mitologia grega, no entanto não leio muito sobre eles. Gosto muito da história, das questões históricas associadas e são pontos de interesse para mim, mas não é um tipo de leitura que eu possa dizer que leia com regularidade. Portanto, fiquei bastante contente quando vi este livro, na altura também o consegui a bom preço e decidi comprar. Este livro aqui, o livro Ariane, assim como o outro que eu também quero ler, penso que é da mesma autora, que se chama Electra, que eu também tenho visto algumas reviews bastante positivas desse livro, mas ainda não o li. Mas em relação a este aqui, eu gostei bastante. Não posso dizer que foi dos melhores livros que já li, mas é um livro bastante bonito. A história em si é muito interessante, esta personalidade da Ariane, uma mulher de força, uma mulher de valores, de princípios, que de certa forma agiu contra o seu pai e o seu reino, por assim dizer, para salvar outro. Claro que depois, obviamente, não teve, se calhar, a sorte que deveria ter tido, ou não teve a justiça que deveria ter tido, mas mesmo assim a sua personalidade e a sua perseverança perante todos os infortúnios que lhe aconteceram era sem dúvida uma pessoa incrível. Eu gostei bastante da história, não posso dizer que tenha gostado particularmente do final, achei que ela merecia outro final, muito sinceramente. Eu acho que, dada a força dela e a resiliência e tudo ao longo do livro, ela merecia um final diferente, mas, tirando isso, eu gostei bastante deste livro. Eu acho que é um livro que se lê muito bem. Fiquei um bocadinho com pena de não ter lido todo seguido, ter que fazer aquele interregno devido à questão de formatação, mas eu gostei bastante deste livro, é uma leitura que eu aconselho. O livro Ariane, de Jennifer Saint, este assim aqui. A capa é lindíssima, diga-se de passagem. Ora então, agora vou falar sim da minha primeira leitura de janeiro, que eu troquei obviamente com a segunda, como já referi. Eu deste livro não vou falar em tanto detalhe, porque eu fiz também uma review no meu canal há relativamente pouco tempo, vou colocar aqui o vídeo para vocês verem. E estamos a falar nada mais nada menos que o livro de Jeanette McCurdy, Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu. É este livro assim aqui. Eu não vou entrar em grandes detalhes, este livro aqui teve muito hype quando saiu ano passado. Eu na altura fiquei logo curiosa por ler, porque conhecia, neste caso a autora, pronto, que também foi atriz durante uns anos, vagamente. Eu não posso dizer que tenha acompanhado o trabalho dela na Nickelodeon, nem nas séries que ela fez, nem nada disso, mas conhecia de vista, conhecia de ver às vezes em anúncios e às vezes até naqueles pequenos sketchzinhos que apareciam das séries que ela fazia, ou de ver até nas redes sociais, na internet e por aí fora. Mas fiquei bastante curiosa e à medida que ia vendo reviews, porque toda a gente estava a ler, toda a gente estava a partilhar, o que normalmente me afugenta um bocadinho desses livros. Neste caso, por qualquer razão, eu fiquei curiosa. Inclusive, vi uma ou duas entrevistas que ela fez e ela a falar deste livro e a falar em partes do livro com o entrevistador, e fiquei mesmo muito curiosa. Não vou entrar em muitos detalhes, este livro fala, obviamente, da forma do abuso e da negligência que ela sofreu às mãos da mãe, neste caso. Estamos a falar, claro, de um problema que afeta muitas crianças e jovens que começam muito cedo nos mundos da representação, nos mundos da música, mundos que são mais de adultos, mundos de trabalho, e que quando as coisas não são levadas com cabeça, tronco e membros, como se costuma dizer, porque estas crianças não têm problema nenhum uma criança de trabalhar, seja no ramo da representação ou da música ou outra arte qualquer, porque obviamente que nesses ramos é muito comum haver crianças a trabalhar e o problema aí não é esse. A questão é que tem que haver estrutura para estes miúdos. Estes miúdos têm que ser crianças na mesma, não podem ser eles os responsáveis
pelo pagamento das contas da família, muito menos ter que arcar com essa responsabilidade e ser-lhes dito coisas como se tu não fizeres isto ou se tu deixares de fazer isto, nós não vamos ter comida na mesa. Este tipo de coisas eu acho que é brutalmente errado e infelizmente muitas crianças sofrem com este tipo de pressão psicológica por parte não só de pais, mas muitas vezes de outros familiares e é extremamente errado. Ela toca muito nestes assuntos, partilha muitas outras vivências e experiências que ela teve com a mãe, partilha obviamente vários problemas de saúde que também lhe surgiram decorrentes desta situação e como é que ela conseguiu ultrapassá-los, neste caso, claro, com ajuda médica e psicológica, como teria que ser. Eu acho que este livro está muito, muito bom, eu dei-lhe cotação máxima, eu acho que este livro é muito relevante, é extremamente importante, deve ser lido, é uma leitura brilhante. Eu acho que nós podemos notar aqui duas coisas. Primeiro, o livro fala de tópicos muito sensíveis e tem aqui certas descrições que podem ser complicadas de ler, mas a forma como ela fala, ela tem assim sempre quase como uma conotaçãozinha satírica nas suas palavras, o que torna a leitura mais simples. Estamos a ler algo difícil de ler, estamos a ler um tema bastante forte, mas a escrita torna-o relativamente menos mau, por assim dizer. Além disso, nós temos aqui, notamos aqui diversas alterações. O livro começa quando ela tem cerca de 6 anos, que foi quando ela começou a representar, e depois termina com a idade que ela tem atualmente. O que é que nós conseguimos ver? Quando é a Jeanette de 6 anos que está a relatar esse período da vida, nós notamos uma escrita mais inocente, uma escrita mais que está a descrever o que se está a passar, mas sem perceber bem o quê. E à medida que ela vai crescendo, portanto temos uma Jeanette mais velha, depois adolescente e por aí fora, ela já começa a dar outro tipo de opiniões, portanto começamos a ver também uma certa maturidade a crescer dentro dela e ela a analisar a situação de um ponto de vista ligeiramente diferente e conseguimos ver esta construção ao longo do livro, o que é muito, muito bonito. E faz todo sentido. E portanto eu acho que a forma como ela escreveu era adequada, o livro em si está muito bom, eu gostei bastante de ler este livro e aconselho muito a leitura deste livro aqui, Ainda Bem que a Minha Mãe Morreu, de Jeanette McCurdy. Ora bem, eu de seguida li 2 livros que fazem parte, são da mesma autora e são quase como se fossem umas sequências. Eu na altura devia ter começado pelo segundo livro que li, que é o que vou falar daqui a bocadinho, e não por este. No entanto, comecei por este e, portanto, vou falar primeiramente deste aqui, mas se fosse hoje tinha feito ao contrário e já vos explico porquê. Portanto, o livro que eu li a seguir foi Family of Liars, de E. Lockhart, este livro aqui. Ele está em inglês, na altura arranjei o melhor preço, eu penso que ele também está traduzido, se eu encontrar o título, que eu não sei se está traduzido à letra, eu coloco aqui em baixo para vocês verem. Este livro aqui é muito, muito interessante. Isto aqui fala basicamente, analisamos aqui a família Sinclair, que é uma família, digamos que upper class, ou seja, eles são uma família rica, com algumas posses, e todos os verões eles vão para uma ilha privada, que é deles, e passam lá o verão. Nós temos aqui o pai e uma mãe com as suas 3 filhas, raparigas, e depois também alguns amigos da família, alguns tios, alguns primos que vêm e passam o verão, todos os verões naquela ilha. Esta família é, de certa forma, assolada por uma tragédia logo próximo do início do livro. O livro em si é narrado por uma das filhas, neste caso pela mais velha, que é a Carrie, a família em si não se sabe bem, porque como é uma família de aparências, que muitas vezes é o problema com este tipo de famílias, é que a aparência é muito importante e, portanto, nós mesmo em momentos trágicos e mesmo em momentos de fragilidade, nós não podemos mostrar essa fragilidade e nós vemos muito ao longo do livro o próprio pai a incutir nas filhas coisas como vocês têm que representar a família, vocês têm que ser orgulho para a família, vocês não podem mostrar fraqueza, vocês não podem... Este tipo de mantras, este tipo de frases para tentar fortalecer as pessoas completamente ignorando o que elas estão a sentir, e nós vemos muito isso aqui neste livro. Além dessa tragédia que acontece no início do livro, depois vão surgindo outros fatores, começamos a descobrir que existem algumas coisas do passado que estão escondidas. A certa altura no livro acontece outra tragédia que as pessoas depois querem ter que esconder, porque é algo que ninguém quer que se saiba. E eu acho que está muito relacionado aqui com o título Family of Liars, ou seja, eu acho que às vezes quando uma mentira é dita tantas vezes, chega quase ao ponto de se tornar verdade, especialmente para quem a conta. Quando nós repetimos uma história que não é verdadeira inúmeras vezes, ela quase que passa a ser verdade. E é um bocado o que nós vemos aqui. Há coisas do passado que, por terem sido ditas tantas vezes da mesma forma,
a pessoa assume que é verdade e na verdade não é. E portanto, eu acho que a ideia por trás deste livro está muito interessante. Eu acho que a autora tem uma forma de escrever muito interessante, é mesmo inteligente a maneira dela escrever e a maneira dela jogar com estas personagens todas. Eu gostei bastante deste livro aqui. Se fosse hoje tinha começado pelo outro e já vos vou explicar porquê, mas não invalidem nada, que não aconselho muito a leitura de Family of Liars de E. Lockhart, porque está muito interessante. Ora então, falando agora no segundo livro, falando agora do livro que segue o que eu falei anteriormente, este livro chama-se We Were Liars e é também da mesma autora, é Lockhart, é este livro aqui. O que é que acontece? Eu ao início não sabia bem que livro é que era qual. Eu tinha sabido que este foi o primeiro que ela publicou dos dois e, portanto, este aqui seria o primeiro livro que devia ser lido. No entanto, eu li que a história que se passava naquele livro acontecia antes desta, o que é verdade. No entanto, para efeitos de leitura faz sentido começar por este, porque neste livro aqui, apesar de ser as três irmãs aqui já são adultas e já têm filhos, ali ainda são adolescentes, este livro aqui revela alguns, aquele livro ali atrás revela alguns spoilers deste aqui. E eu acho que este livro aqui está muito bom. Eu pessoalmente gostei um nadinha mais deste aqui do que do outro. Dei aos dois a cotação máxima, mas se tivesse que os colocar em alguma espécie de ordem ou de top, colocava este em primeiro lugar. Mas eu preferia tê-lo lido sem saber absolutamente nada do que estava aqui a passar, porque houve ali um pequeno spoiler naquele livro que me deu a entender o que se passava neste. Eu acho que este livro deve ser lido mesmo às cegas. A pessoa não deve saber nada do que se está a passar, porque é muito mais interessante. Não acho que, por eu saber aquele spoiler, eu tivesse... ou seja, eu não tivesse chegado lá. Eu acho que vamos tendo alguns indícios ao longo do livro, pequenas coisas que se nós juntarmos as pecinhas, nós percebemos o que é que está aqui a passar. Mas mesmo assim, eu nesse aspecto, pronto, como já tinha uma pequena noção, não foi tanto por aí, mas eu acho que este livro deve mesmo ser lido, sem qualquer conhecimento prévio do outro. Como eu estava a dizer, este livro aqui passa-se com as três irmãs já adultas e com filhos, e na mesma ilha, portanto, a tradição mantém-se, eles todos os verões vão para lá. No entanto, este livro aqui é narrado não pela filha mais velha como o outro, mas por uma das filhas da filha mais nova, neste caso aqui, até por uma das adolescentes. Este livro aqui explora um acidente que aconteceu à narradora e ela, ao ter esse acidente, sofreu uma espécie de lesão, quase como se fosse uma lesão cerebral, mas que não se mostra nos exames, mas em que ela perdeu a memória, ou seja, ela não tem bem noção do que é que aconteceu. E basicamente ao longo do livro ela está a tentar recuperar as memórias do que é que lhe aconteceu, qual foi o acidente que ela sofreu, porque ela só se recorda de ter acordado na praia, muito perto da água, mas não se recorda de mais nada, não se recorda de ter batido com a cabeça, do que é que aconteceu, como é que foi parar à praia, se foi nadar, se não foi, não se recorda de nada. E o livro basicamente é toda a construção, a fazer quase como uma reconstrução para trás de tudo o que aconteceu e ela a recuperar a memória e então finalmente a perceber o que é que lhe aconteceu. O livro está muito interessante, eu gostei imenso da forma como ela jogou aqui com as personagens, como ela mexeu aqui as peças, como ela pôs tudo em funcionamento. Eu acho que está... Eu não quero falar muito do livro porque eu não quero de todo dar nenhum tipo de spoiler, já bastou os que eu tive, portanto eu não quero de todo dar spoilers do que é que se passa, mas o livro está muito engenhoso. Eu aconselho mesmo muito a leitura deste livro aqui, We Were Liars, de E. Lockhart. Se eu encontrar a tradução, porque eu penso que eles estão os dois traduzidos, eu deixo aqui para vocês verem. E por fim, o último livro que eu li este mês de janeiro, esqueci de mencionar no início, este mês li 5 livros. Este aqui foi o último, foi o 5º livro que eu li. Ele chama-se Essa Dor Não É Tua, de Mark Walling. É este livro aqui assim, portanto este aqui é quase como se fosse um livro de autoajuda. Eu gostei muito deste livro. O título logo me deu um indicador que ele ia ser muito interessante, mas muitas vezes os títulos são bons e depois os livros não são. Já me aconteceu várias vezes. Eu quis ler este livro aqui porque eu achei que o título era algo chamativo e era algo que, de certa forma, toda a gente se pode relacionar. O livro está muito interessante. O livro fala sobre como é que certos traumas familiares podem estar enredados de gerações em gerações. Coisas como, por exemplo, ataques de pânico, ataques de ansiedade, estados depressivos, tendências depressivas ou até mesmo, por exemplo, dificuldade de relacionamentos, dificuldade em manter emprego, coisas assim do género, pequenos entraves do dia-a-dia que muitas pessoas têm e muitas vezes querem
querem largar isso, querem ver livros disso e não conseguem. Eles aqui fazem muito e mostram muito como é que estes entraves muitas vezes estão relacionados com a nossa história familiar e com a nossa árvore genealógica, porque de certa forma coisas que possam ter acontecido aos nossos avós, aos nossos pais, até às vezes aos nossos tios, inconscientemente podem-se estar a refletir em nós. Nós não temos noção que isso aconteceu, nós muitas vezes até nem conhecemos a pessoa em questão, porque até já pode ter falecido ou algo, ou nunca conhecemos, mas estamos a carregar um trauma, por assim dizer, que não é nosso. Ele fala-nos aqui de exemplos práticos, de pessoas a quem isto se passou, dá vários exemplos, explica-nos como é que nós podemos analisar a nossa árvore genealógica e perceber possíveis coisas que aconteceram no passado que possam estar a levar a coisas que se verificam hoje em dia, e dá muitos exemplos práticos no final para nós, de certa forma, nos desenredarmos desses traumas e dessas coisas que nos estão a afetar e que nós não queremos que nos afetem. Eu gostei muito deste livro. Há aqui um ponto, eu acho que o livro em si é todo bastante bom, está todo bastante suportado por evidências científicas, por estudos que foram feitos e por casos práticos. Há aqui uma situação na qual eu discordo, que é o único pontinho. Eu ia dar 5 estrelas a este livro, dei 4, só mesmo porque há aqui um ponto, e é uma secção do livro relativamente marcada, diria eu, em que o autor fala na necessidade que as pessoas têm de se reconciliar com os pais. E na forma em como nós, se queremos essa reconciliação e se queremos atingir o nosso estado mental pleno, digamos assim, devemos reconciliar-nos com os nossos pais, devemos perdoá-los, devemos perdoar qualquer coisa que eles tenham feito, ou às vezes diferenças de tratamento, ou a forma como o facto de serem mais frios, tentar perceber porque é que eles foram assim e perdoar. No entanto, eu até consigo compreender, no entanto ele diz uma coisa a seguir que eu não concordo, que é: devemos fazer isto sem esperar que eles mudem, ou seja, nós é que temos que ter esta forma de pensar e dizer assim: não, eu perdoo-te, isto passou-se, eu perdoo-te, mas eu não estou à espera que tu mudes. Portanto, tu podes continuar a ser assim, eu é que estou a adaptar-me a ti. Eu não acho que isto seja verdade, eu não concordo com isto. Eu acho que, por serem pais, não têm desculpa para tudo. Atenção, as pessoas, e há relações, graças a Deus não se passa comigo, mas há relações entre pais e filhos muito tóxicas. E às vezes é mesmo melhor cortá-las. E esses filhos muitas vezes preferem não ter esses pais na sua vida porque é de uma toxicidade tremenda. E dizer a essas pessoas, e até porque nós estamos a falar, há muitos problemas familiares e há muitos tipos de traumas relacionados entre pais e filhos, que não podemos pôr tudo no mesmo barco. Não podemos dizer que uma pessoa que sofreu este trauma e outra que sofreu aquele, que podem fazer as duas a mesma coisa. Há coisas que não se conseguem perdoar, há coisas que não se conseguem compreender, por muito que uma pessoa tenha tido um passado tenebroso ou tudo mais. Há coisas que não têm justificação, e eu não acho correto dizer a alguém: deves perdoar, deves compreender porque é que se passou, mas não esperes que a pessoa mude, não esperes que a pessoa te passe a amar de maneira diferente, a pessoa que sempre te rejeitou, que agora te passa a amar. Então, cortou, pronto. É o único ponto em que eu não concordo. O resto do livro eu acho que está muito, muito bom. Eu acho que a única parte que para mim não está tão boa é a parte em que ele fala das relações pais e filhos, especialmente quando ele quase que dá muito ênfase ao facto de as coisas deverem ser perdoadas. Eu percebo que para atingirmos um estado mental pleno é bom ter as coisas resolvidas e ter estes assuntos tratados, mas às vezes o pleno significa não ver mais, cortar e dizer tchau. Às vezes isto é o pleno, e isto aqui é que ajuda no processo de cura. E portanto foi o único tópico que, se eu tivesse que apontar um defeito deste livro, era esse. Tudo o resto eu acho que é bastante relevante. Eu acho que, de certa forma, nós identificamos com sempre qualquer coisinha, seja o que for, há sempre algum pequeno tópico que nós nos relacionamos deste livro, e eu acho que vale bem a pena a leitura. Portanto, esta foi a minha última leitura de janeiro, Essa Dor Não É Tua, de Mark Walling. É este livro aqui. Pronto, este era o vídeo que tinha para vos trazer, as minhas leituras do mês de janeiro de 2024. Não se esqueçam de subscrever o canal, de deixar o vosso gosto e de deixar algum comentário a dizer se já leram algum destes livros ou outros livros que tenham lido em janeiro, e se não, algum tema que gostassem que eu fizesse no futuro. Vejo-vos para a semana. Tchau!